Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. Prazer, eu sou o Theo Oliveira e para o programa de hoje nós vamos tratar de um artigo de Sidney Fernandes que tem um título interessante. O título é Sem Discussão. E para isso nós contamos, claro, com a agradável presença de Sidney Fernandes. Seja bem-vindo, Sidney, a mais um programa Despertar. Olá, amigos telespectadores, seguidores. Estamos aqui para mais um programa Despertar. Sidney, o título do seu artigo é muito interessante, Sem Discussão. E a primeira pergunta é uma pergunta que leva a gente a uma situação que muitas vezes fica difícil não ter uma discussão, né? Porque muitas vezes acontecem situações que nos fazem perder o controle, principalmente no trânsito. Você poderia nos dar alguns exemplos? Eu vou trazer 3 situações bem semelhantes. Naturalmente, em relação a cada situação, a gente vai tender a se posicionar como censor, como julgador. Vamos imaginar a nossa posição e escolher qual seria a atitude nossa na vida real. As 3 ocorrências são verídicas. O que a gente faria nesta situação? Primeiro, um veículo avança um sinal de pare, coloca-se na frente do seu carro, quase provoca um acidente. Instintivamente, você buzina o seu carro. O transgressor ofende-se, faz gestos obscenos em direção ao seu carro, convidando para uma briga, uma discussão pessoal. Você se surpreende com a atitude agressiva do outro motorista, contorna-o cuidadosamente e, sem mesmo olhar para ele, segue o seu caminho. Essa é a primeira situação. Segunda situação. Uma motocicleta corta a sua frente. Para evitar abalroá-la, você aciona o freio do seu carro. Assustado, o motociclista diminui a velocidade, mas em seguida profere palavrões. Indignado, você acelera, vai atrás do mal educado, emparelha com ele e profere várias palavras que acabam por homenagear a sua genitora. Vamos para a terceira e última situação. Você dá sinal que vai entrar à direita e freia seu automóvel. O motorista do carro que vem atrás se assusta e o repreende com alta buzinada. Mesmo coberto de razão, você levanta o braço num gesto de pedido de desculpas. Estão aí 3 situações, Theo. Você já passou por alguma delas? Com certeza, Sidney. Assim, dessas situações que você citou aí, a única foi o fato de ir atrás de alguém e reclamar com a pessoa. Eu até costumo dizer algumas coisas, mas internamente, mesmo para mim, só para expor ali o sentimento, viu, Sidney? Mas não costumo fazer-me perceber a minha ira ou a minha reprovação com a situação. Procuro levar mais ou menos no jeito, até porque a gente meio que dirige já na defensiva, mas dentro dessas situações que você citou, eu só não iria atrás de alguma pessoa, Sidney. Muito bem. Então vamos continuar com nossa conversa, Theo. Sidney, geralmente, no âmbito social, nos relacionamentos em que a gente tem, será que de alguma maneira ou outra a gente tenta impor o nosso comportamento? Olha, Theo, como eu lhe perguntei, o que faríamos nessas situações que eu trouxe? Nós simplesmente evitaríamos a encrenca, evitaríamos a discussão, iríamos atrás do faltoso, ou simplesmente manteríamos o equilíbrio e, mesmo com razão, a gente pede desculpas? A primeira tendência em qualquer situação, Theo, é a gente julgar, né? E impor determinado comportamento. No mínimo, compatível com a educação, com a moral ou com os princípios de cidadania. Agora, vamos considerar que dentro do imperativo da perfeição, se a gente pensar bem,
Deus, que é o poder maior, respeita o nosso livre-arbítrio e não nos impõe qualquer obrigação ou dever. Será que nós temos direito em nos arvorar em julgadores e dar lições de procedimento? Olha, Theo, são situações que merecem muito cuidado da nossa parte. E no próximo bloco eu quero lembrar aí algumas recomendações, principalmente para quem está no trânsito, para evitar essas situações mais difíceis. A primeira, nós já demos uma dica lá no começo. É necessário a gente contornar a pessoa que está querendo a briga, se possível, nem olhar para o seu rosto para que ele não se sinta ofendido e vai cuidar da sua vida e siga o seu caminho, porque nós temos visto aí situações muito complicadas, não apenas de agressões, mas até de crimes que acontecem durante esses entreveros no trânsito. Será que a discussão vale a pena, Theo? Sidney, como você disse no título do seu artigo, né, sem discussão. A discussão, muitas vezes, para os dois lados, o intuito seria de tentar resolver, mas muitas vezes ela tem um efeito contrário, né? A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo, nosso primeiro bloco de apoio cultural, e na sequência a gente volta falando com o Sidney sobre esse artigo muito interessante e que está bem aí ativo no nosso dia a dia, seja você motorista, pedestre ou você que apenas sai de casa para mais um dia normal. A gente vai aí para o nosso primeiro apoio cultural e volta na sequência com o programa Despertar. Não sai daí, a gente volta já já. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar, programa, como já foi dito, que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. Estamos conversando com Sidney Fernandes sobre um de seus artigos que tem o título Sem Discussão. Sidney, a pergunta que me vem agora no momento é se vale a pena impor o nosso ponto de vista em determinadas situações, Sidney? Sabe, Theo, essa pergunta sua vale para qualquer circunstância. Vale para o trânsito, vale para o lar, vale para a festa, para o trabalho, para a escola, enfim. Será que compensa a gente impor o próprio ponto de vista? Há algumas regras de cidadania que devem ser aplicadas no trânsito. Quando, por exemplo, o indivíduo está com muita pressa, a gente se irrita imediatamente com ele. Mas eu já passei por uma situação em que meu neto estava passando mal, a minha filha, por engano, havia dado um remédio para ele. Eu tive que atravessar a cidade em direção ao hospital e fui cortando, buzinando, e eu tinha que levar aquele menino para o hospital o mais rápido possível. Será que, às vezes, uma situação do indivíduo que nos corta à frente aí não pode, eventualmente, estar passando por um problema? Nós temos que dar, no mínimo, o benefício da dúvida. E mesmo que se trate de uma pessoa de maus bofes, que esteja querendo arranjar encrenca mesmo, diz a boa conduta que, quando o indivíduo insiste, você deve encostar, deixar ele passar e vá com Deus. E mesmo que ele se emparelhe com você, evite o contato visual, porque, infelizmente, o indivíduo, às vezes,
pode até, infelizmente, encarar o seu olhar como uma provocação. Então, são pequenas dicas que a gente tem que tomar muito cuidado. E sempre é bom dizer também que a cidadania, a educação no trânsito, ela é extraordinária, né? Eu vejo certas situações em que eu estou ali com dificuldade para sair de uma vaga e, educadamente, muitos motoristas param, dão sinal de luz e me dando a possibilidade de manobrar com mais facilidade. Ou mesmo, às vezes, acontece com a gente. Então, o indivíduo está com dificuldade, então ele, por exemplo, está numa fila dupla e ele tem que virar à esquerda, mas ele se enganou. E, de repente, ele está precisando virar à esquerda, dá um sinal para a gente breca o carro, dá um sinalzinho para que ele passe na frente, porque, na verdade, todos nós podemos passar por situações difíceis. Agora, e quando existe uma situação real, será que vale a pena a discussão? Vale a pena impor o nosso ponto de vista, mesmo sabendo que o outro está errado? Dale Carnegie foi um conferencista, escritor, muito famoso. Ele dava muitos cursos de relações públicas. Ele escreveu em um dos seus melhores livros que você nunca pode vencer uma discussão. Olha só que interessante o que ele fala, Theo. É melhor fugir das discussões, porque se você perder a discussão, perdeu mesmo. E se você ganhar a discussão, também perdeu, porque poderá perder um amigo, humilhar o seu opositor, e um homem convencido contra a sua vontade sempre vai conservar a sua opinião anterior. E ele conta que, quando ele era jovem, ele estava num banquete, ao lado de um especialista em Shakespeare. Em dado momento, o homem proferiu uma frase que atribuiu à Bíblia. Dale Carnegie tinha certeza de que ela estava numa das obras de Shakespeare. Então, quando ele começou a esboçar uma reação para arrasar com o especialista, um amigo ao lado, que percebeu o quanto Dale Carnegie iria embaraçar o outro, deu-lhe um cutucão por baixo da mesa e o fez calar-se. Quando saíram da festa, ele falou para o amigo: eu sei que aquela frase não é da Bíblia, é de Shakespeare. Sim, disse o amigo. Hamlet, ato 5, cena 2. Mas dele, nós ali éramos convidados, numa ocasião festiva, meu caro, e aquele não era o momento de contestar o nosso anfitrião e de humilhá-lo perante os demais convidados. Então, Theo, essa é uma lição que a gente tem que guardar com muito carinho para o resto da vida. Porque às vezes a gente sabe que tem razão, tem certeza, mas será que convém a gente mostrar sabedoria e humilhar o outro que está passando por aquele momento? Ou será que não seria bom aguardar um momento assim mais discreto, em que você possa ter uma conversa particular? Meu amigo, será que não seria isso? Enfim, manter a humildade, mesmo que você tenha poder, conhecimento para arrasar aquele que está errado, Theo. Sidney, eu gostaria de ter aprendido esse tipo de coisa quando eu era um pouco mais jovem. Hoje em dia eu já não discuto com ninguém. Quando eu vejo que a coisa vai descambar para algum tipo de discussão que não vai levar a nada, eu já acabo dando razão para a pessoa que quer discutir e fico por isso mesmo. Já li um livro do Dale Carnegie que até acabou me ajudando um pouco com isso, mas já tinha esse pensamento. Aí vem uma pergunta, Sidney, que a gente até meio que já tem uma certa resposta. Vale a pena discutir, Sidney? Sabe, Theo, se a gente for convidado a dar uma opinião, e essa opinião vai trazer algum benefício para alguém,
Então, é possível que a gente venha a realmente dar o seu parecer, mas com prudência, porque, às vezes, o fato de você demonstrar conhecimento, saber, pode ser inútil em determinado momento. Agora, se você for requisitado para trazer a verdade, tem que ser feito sempre com muita humildade, Theo. Mesmo que o outro seja arrogante e prepotente, isso é problema dele. Sidney, e falando em discussão, né, nas várias ocasiões ou situações que levam à discussão, por que as pessoas se atritam tanto, Sidney? Sabe, Theo, é que nós estamos em diferentes níveis evolutivos. Nós devemos compreender os comportamentos dos outros da mesma maneira como Deus e os espíritos superiores respeitam o nosso. Não dá para nós exigirmos perfeição nos outros e nem mesmo em nós mesmos. Isso acontece também, Theo, a situação contrária, porque às vezes você se cobra demais, às vezes você exige demais de você mesmo, quando, na verdade, todos nós somos falíveis, somos factíveis de erros, e quando podemos contribuir, muito que bem. Mas se nós não temos certeza, é necessário ter muita prudência para não humilhar o outro e, às vezes, você não cometer um engano irreparável numa situação que vai colocá-lo assim numa questão assim bastante delicada. Então, é preciso ter muita prudência, humildade, e se for para partir para a discussão, é necessário realmente precaução, porque geralmente ninguém ganha uma discussão. As pessoas, cada uma sai para o seu lado e, às vezes, com atritos e inimizades criadas. Sidney, e dentro dessa questão da discussão, você acredita, por que todos, dos dois lados, ou se tiver mais de um lado em determinada discussão, por que todos acreditam que tem ali a razão e muitas vezes não enxergam o ponto de vista, não se colocam nos lugares das outras pessoas que estão ali envolvidas? Por que todo mundo quer ter a razão, Sidney? Por que você acredita que isso acontece? Por orgulho, por melindre, por medo de se sentir inferior ao outro. O nosso planeta é um muro de expiações de provas em que as pessoas normalmente são vaidosas, são egoístas, são orgulhosas, e as pessoas geralmente, quando se pronunciam, ou elas querem se defender ou querem ostentar uma situação de privilégio, de superioridade. E quando você encontra dois bicudos, duas pessoas que não gostam de levar desaforo para casa e não estão preocupados com a cidadania, com a lhaneza de trato, com o diálogo mais franco, mais humilde, infelizmente, a tendência é que ocorram discussões e, às vezes, infelizmente, as pessoas podem até chegar às vias de fato. Como você disse, né, Sidney, tudo passa por uma análise onde a pessoa tem que ter uma certa humildade, não só nos atos, como também uma consciência mais tranquila para poder deixar aquilo para lá em um momento oportuno, se voltar à situação com mais calma, trazer à tona novamente aquele tipo de pensamento. A gente vai para o nosso último intervalo, mais um apoio cultural, e voltamos na sequência com o fechamento, com mais algumas perguntas para Sidney Fernandes sobre esse artigo sem discussão aqui no programa Despertar. Já já a gente está de volta. O SEAC continua em funcionamento. Ainda não podemos reabrir, mas você pode ter acesso a todo o nosso atendimento online. O conteúdo doutrinário, como palestras, programas e lançamentos, estão disponíveis em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Basta pesquisar por Centro Espírita Amor e Caridade SEAC Bauru. Você também pode passar pelo atendimento fraterno online e até fazer pedidos de vibração.
Outras atividades como cursos Uniceac e Nota Fiscal Paulista também estão em funcionamento. Café SEAC, Livraria SEAC e Bazar SEAC por delivery e drive-thru. O albergue mantém o atendimento seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Os projetos e núcleos de assistência social atendem as famílias através de cestas básicas, hortifruti e mantimentos em geral. Acesse nosso portal www.seac.org.br e ajude para que o nosso trabalho continue chegando aos necessitados. O Centro Espírita Amor e Caridade agradece. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje. Muito obrigado você que está acompanhando o nosso programa. O título do artigo de Sidney Fernandes de hoje é Sem Discussão. Sidney, eu inicio esse nosso último bloco com vamos chamar de dito popular, que diz que religião, política e futebol, nessa situação do futebol vamos colocar o esporte em geral, não se discute. Por que você acredita que exista esse ditado, Sidney, ou esse dito popular, como podemos chamar? É que existe a paixão, né, Theo? Então, as pessoas têm seus pontos de vista e não gostam de abrir mão deles. Mas você sabe que mesmo no campo político, nós encontramos pessoas bem conscientes. Eu ouvi falar de um fato ocorrido recentemente, em que um dos políticos recebeu a informação: olha, o seu inimigo está doente. Meu inimigo? Não. Ele é meu adversário político, não meu inimigo. Desta forma, Theo, mostra que a pessoa pode acreditar numa ideia, pode desenvolver o seu pensamento, mas, pragmaticamente, ele não tem que necessariamente ser inimigo daquela pessoa da qual ele discorda. E esse assunto, Theo, pode ser levado no campo do esporte e até familiar. Os casais, geralmente, quando no começo do casamento, corre tudo bem, tudo certinho. Mas, de repente, com o passar dos anos, perde-se aquele verniz da civilidade e nós encontramos aí discussões desagradáveis entre os casais, servindo de péssimo exemplo para os filhos. E mesmo dentro de um esporte. Nós encontramos muitos jogadores que são honestos, são leais, eles são firmes na prática do seu esporte, mas toma cuidado para não agredir o seu adversário, para não machucar o seu adversário, para evitar o palavrão, evitar a palavra de baixo calão. E, às vezes, já vi exemplos muito interessantes de um adversário estar caído e o profissional colocar a bola para fora para socorrer o adversário, porque eles são adversários no esporte, mas não tem que ser necessariamente inimigos. Isso também no campo profissional. Você pode competir profissionalmente com alguém no campo do seu trabalho, mas saiu dali, você tem que tomar uma cervejinha, ter uma vida social, as famílias podem ser amigas. Não há necessidade de você ser inimigo daquele com o qual, às vezes, eventualmente, você venha a competir. Então, é preciso ter muito cuidado com esses setores de atividade que você mencionou, Theo, porque eles atraem muito a paixão. E a paixão, ela cega o bom senso. E, infelizmente, as pessoas, às vezes, cometem certos feitos dos quais vão se arrepender futuramente. Porque quando passa o calor da contenda, o momento em que a pessoa está assim com os ânimos mais exacerbados, quando esfria o sangue, você fala: nossa, mas eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter agido daquela forma. Porque você sabe, né, Theo? As atitudes e as palavras, depois que elas são feitas, não dá para voltar atrás. Então temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos e fazemos, porque nós podemos nos arrepender amargamente dos nossos procedimentos.
Isso vale para o filho, para a esposa, colega de trabalho, adversário político, adversário em determinado esporte, enfim, qualquer situação da vida, Theo, a humildade, o respeito, a consideração com o próximo devem prevalecer. Como você disse, né, Sidney, há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Sidney, nós devemos ensinar o certo? Sabe, Theo, às vezes nós temos certeza de uma coisa e com o passar do tempo, depois percebemos que estávamos errados. Isso, eu já tenho mais de 70 anos de vida, já aconteceu muitas vezes. Hoje, eu já não falo nem faço as coisas de afogadilho, ou pelo menos tento não ser muito precipitado, porque o jovem, principalmente, é muito impulsivo. E, às vezes, a gente tem absoluta certeza de que está certo e depois percebe que não estava. Na medida do possível, da liberdade que o próximo nos conceda, Theo, nós poderemos e deveremos ensinar o certo desde que solicitados. Mas a luta maior deve ser desenvolvida contra nós mesmos, comportando-nos, respeitando o meio em que nós estamos, tornando-nos a nós mesmos a cada dia um pouco melhores. Eu não me canso de citar a experiência e o exemplo de Santo Agostinho, que na sua juventude foi uma criatura assim de maus costumes. Ele enveredava pela noite, pelas farras. Tanto é que até hoje a mãe dele é muito citada, Santa Mônica, de tanto trabalho que esse jovem deu. Mas a partir de um momento que caiu a ficha e ele percebeu que estava sendo precipitado, deu um outro rumo para a sua vida. E até hoje, a gente tem que levar em conta as suas recomendações de a cada noite fazermos o nosso balanço, a nossa análise, para ver se no dia seguinte conseguimos ser melhores do que fomos no dia anterior. Tudo isso nos leva a crer, né, Sidney, que nós realmente estamos aprendendo com a vida? Ou estou errado? Você está absolutamente certo. E quem diz isso é Emmanuel. E ele diz mais ou menos assim: útil seria que o homem observasse o planeta como uma imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza do universo, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Então, Theo, se nós formos verificar no universo, a Terra é um pontinho azul mínimo, e aí caem por terra todos os impulsos das nações, dos homens poderosos, das criaturas que humilharam as mais pobres, porque todos nós estamos aprendendo. E perante Deus, perante o universo, somos um pontinho humilde que precisa aprender, aprimorar-se e iluminar-se cada vez mais. Todos, sim, Theo, estamos aprendendo com a vida. Muito obrigado, Sidney Fernandes. Mais um artigo que tem o título Sem Discussão, vai nos gerar muita reflexão. Muito obrigado também você que acompanhou o nosso programa e que possamos estar juntos na próxima semana para mais um programa Despertar. Que Deus nos abençoe e até lá.